Dunas são como divãs. Biombos indiscretos de alcatrão sujo, rasgados por catos e hortelãs. Deitados nas dunas, alheios a tudo. Olhos penetrantes, pensamentos lavados. Eu odiei os anos 80. Okay. Quando ouço esta música, ou outras músicas dos anos 80, sinto sempre aquela nostalgia. Que bonito, tal, não sei o quê, o chiclete, os táxis, isso tudo. Mas se for ver efetivamente o que é que foram os anos 80 para mim, os anos 80 para mim foram muito sérios. Foi um tempo de solidão, foi um tempo de muita frustração. Portanto, no fundo, que eu tenho uma nostalgia daquilo que eu gostaria de ser, daquilo que eu gostaria de ter vivido e não daquilo que eu efetivamente vivi. Se quiserem, chamem nostalgia por contágio, capaz de existir. Para perceber porque é que isso me aconteceu nos anos 80, quando eu era novo, tinha 20 aninhos, é preciso voltar um bocadinho atrás aos anos 70. Nos anos 70 havia várias coisas, que hoje em dia já não há, felizmente. E basicamente a minha educação pode-se resumir a um princípio que é: se não está expressamente autorizado, então é porque é proibido. E é proibido falar com estranhos, o que sendo filho único é complicado para arranjar amigos, porque só podia falar com a família, pronto, e aquela que me fosse apresentada, obviamente. É proibido fazer isto, fazer aquilo, sair e tudo mais. O que é interessante é que formalmente eu tinha alguma liberdade, porque desde os meus 10 anos que eu tinha a chave de casa, entrava e saía de casa por questões logísticas da carreira de chegar, eu podia entrar em casa e podia ficar na rua, e isso, apesar de que nos anos 70 brincava-se com a rua, e ninguém morria. Mas psicologicamente acabava por estar preso numa série de convenções e de medos e de receios que acabavam por me prender. E, portanto, quando chego aos anos 80, eu escrevi em aramaico antigo, porque tinha alguma dificuldade em escrever as minhas próprias letras. Quando chego aos anos 80, com 11 anos, reparo que existe uma outra coisa no mundo para além de miúdos que jogam bola, que se chama raparigas. Isto deve-se fundamentalmente ao Estado Novo e à sua política de segregação de sexos na escola, que já está a 25 de abril, e pode ser tudo ao mar. O que não serviu de muito. Porque é assim, se passas uma vida inteira sem saberes o que é outra coisa, também não é agora de um dia para o outro que vais, sei lá, falar com alguém que tem cabelos compridos, sei lá, podes falar com elas, não faço ideia. Não sei, isso é verdade, não sabia, com 11 anos não sabia, não fazia a mínima ideia, sei lá, se eram normais, se dormiam, se comiam, não sei. Ora bem, quando isto acontece, quando tens alguma coisa que é proibida ou que está escondida, normalmente há dois tipos de reações. As pessoas assumem um de dois tipos de reações, que é ou atiram-se para elas, ou seja, avidamente a tentar descobrir tudo aquilo que ali está, ou então há algum receio e, vou fazer de conta que aquilo não existe. E vocês têm alguma ideia de qual é que foi a minha versão? Para fazer de conta que não existe. Tu conheces. Portanto, eu chego aos anos 80, triste, pobre e abandonado, já lá. Aquela coreografia dos anos. E pronto. E depois tenho uma série, enfim, por causa daquelas opções que a pessoa tem que tomar muito cedo sobre o que é que quer ser quando for grande, tenho de andar por várias escolas, portanto o meu núcleo de amigos durava 2, 3 anos e depois mudava para outro sítio e recomeçava tudo de novo. O que chega a uma determinada altura, chego ao 12º, eu tomo a primeira decisão da minha vida, que é não entrar na faculdade. Às vezes as decisões importantes são um não. E tenho a sensação de que todos os meus amigos de repente avançam e eu fiquei um bocado estagnado no sítio de até fazer outros projetos, fiz outras coisas e tal, mas acabou por não resultar em grande coisa. O que é dramático, porque é assim, não sei se vocês têm bem noção, nos anos 80, para além de uns maços, perucas e aquelas argolas enormes que se usavam nas orelhas, foram os anos de alguma loucura e foram os anos em que não havia SIDA. Foram os anos em que não havia SIDA. Quer dizer, já havia, mas a gente não sabia. Estava lá na América e quando havia, sim, a SIDA. E quando havia era assim uma coisa que era só algumas pessoas que faziam mexeres muito estranhas e tal, e pronto, e estava assim arrumado. Só que uma parte, houve para aí durante 1 ou 2 anos, uns anos de pânico, quem é mais velho se calhar lembra-se disso, uns anos de pânico em que não sabia exatamente como é que se transmitia e a quem é que se transmitia.
e que achou-se que toda a gente era contaminada pelo simples facto de estar na mesma sala. Assim, mas temos assim de pânico nessa altura. E eram uns anos um bocado loucos. Está descansado, vou ao vermelho. E eram uns anos um bocado loucos, em que inclusivamente alguém dizia, com grande razão, tu estás livre e eu estou livre. E há uma noite para passar. Porque não vamos unidos, porque não vamos ficar na aventura dos sentidos, de Variações de Santiago toda. É claro que isto refletia uma determinada realidade de um grupo de preferências sexuais, mas é um bocado abrangente a todos os outros. E eu, a dada altura, senti-me cercado. Bom, e aí, todas as pessoas que estão cercadas têm duas opções. Ou morrem no sítio, ou rompem o cerco. E eu tenho a ideia de ter sido, na mesma semana, não posso precisar porque a memória engana e pronto, não há registros concretos, mas eu tenho a ideia de, na mesma semana, fazer duas coisas que me fizeram romper o cerco. E agora começa a parte boa. Uma foi inscrever-me, voltar outra vez a estudar, inscrever-me no curso de Marketing e Publicidade, e a outra foi inscrever-me como monitor de campos de férias na ACM. E seja o voltar a estudar, seja, principalmente, o ser monitor de campos de férias, colocou-me nesta posição. Esta aqui. Esta posição. Não é a minha linha, é esta posição. Que é a posição de ter de falar para outras pessoas. E, por incrível que pareça, é naquelas situações de do or die, fazes ou morres. Que é, quando ela me apresentou, eu tinha de vir aqui e tinha de começar a falar. Temos pena, eu ia ficar ali, fazer o quê? Ter-me várias verdes como está. Não, tinha de vir aqui e tinha de falar. E a coisa interessante que eu descobri nessa altura, nos campos de férias, é que, surpreendentemente, não só eu conseguia falar, como inclusivamente, ainda mais surpreendentemente, as pessoas ouviam, como ainda achavam que eu tinha razão. Que é incrível. E, portanto, foi nessa altura que eu, durante 15 dias por ano, eu tinha uma antevisão daquilo que eu poderia ser. Não era aquilo que eu era, mas era aquilo que eu ainda poderia ser. O meu problema era depois como é que transportava esses 15 dias, aquilo que se passava dentro daquele ambiente fechado e controlado de 15 dias, para o resto da minha vida. Isso demorei 20 anos. Portanto, eu posso dizer que, pegando noutra canção, que I was not born this way, but I'm on the right track, baby. Yeah.